sabe, eu gosto de perguntar, fazer algumas perguntas à plateia. E a primeira pergunta que eu faço é: quem gosta da verdade, levanta a mão, por favor. Da verdade. Muito bem. A segunda pergunta é: quem gosta da mentira, levanta a mão. Ninguém. Bom, muito bem. Mas olha só, eu participei de um seminário e quem estava fazendo uma das palestras era um psicólogo. E o seminário estava uma plateia bastante cheia como aqui. Só que lá era bem maior, o auditório era bem maior e tinha bem mais gente. O psicólogo, no meio da preleção, ele fez a seguinte pergunta, ele disse o seguinte: olha, não existe ninguém 100% honesto. Quer um exemplo? Quem nunca mentiu aí, levanta a mão. Eu estava, parece que na segunda ou terceira fileira. Eu resolvi olhar para ver se tinha algum mentiroso. Ninguém levantou a mão. Ou seja, significando dizer que todo mundo que estava lá já tinha mentido algum dia. Vamos transferir a pergunta? Quem nunca mentiu aqui, levanta a mão. Muito bem. Todo mundo aqui é honesto. Né? Mentirinha. Bom, nós vamos falar hoje a respeito da verdade e da mentira. Mas antes nós vamos fazer apenas uma definição do que é, primeiro, a verdade. A verdade significa conformidade com o real, exatidão, realidade, objeto central da reflexão filosófica. E o que é mentira? Ato de mentir, engano, impostura, fraude, falsidade, fábula, ficção. Quando eu perguntei se alguém aqui gostava da mentira, levantasse a mão, ninguém levantou a mão. Mas todo mundo gosta da mentira sim. Deixa eu explicar. A mentira que eu estou dizendo que todo mundo gosta é desta Bíblia aqui, ó. Fábula, ficção. Quem não gosta de um filme de ficção? Quem não gosta de fábula? Quem não já contou contos da carochinha para os seus filhos quando eram pequenos? Todo mundo. E a gente adora uma novela. Todo mundo, quer dizer, quase todo mundo aqui gosta de novela. Novela é ficção. Mas a mentira artística, sim, essa nós devemos gostar. Não devemos gostar, na verdade, aquela mentira que é prejudicial. Diferença entre a verdade e a mentira. Quem nos conta é Marilena Chauí. A verdade diz as coisas tais como são, enquanto que a mentira faz exatamente o contrário, distorce a realidade. Quanta gente não existe por aí que distorce essa realidade? E muitas das vezes nós acreditamos piamente numa distorção da realidade. Grandes líderes, alguns de religiões, eles algumas vezes distorcem a realidade. Quero um exemplo. Um dia eu fui convidado para fazer uma palestra lá no Moab. Eu fui convidado para fazer uma palestra no Moab. E aí, no meio da palestra, eu resolvi dizer o seguinte: mas antes da entrada, a gente tem uns livros de prece para os vivos lá e para os desencarnados. Eu olhei os livros desencarnados e escolhi um nome não muito comum
e coloquei na cabeça. No meio da pré-eleição, eu perguntei: tem alguém aí que é parente de fulano de tal, assim, assim? Lá. Alguém da plateia levantou a mão. Eu falei: eu sonhei que o doutor Bezerra de Menezes me disse que nós precisamos orar mais um pouco para essa pessoa, que é sua parente, porque ela não está num estado não muito bom, espiritualmente falando. E doutor Bezerra me disse que vai ajudar esta pessoa. E eu mudei de assunto e continuei a preleção. No final da palestra, às vezes a gente sai e as pessoas ficam conversando com a gente. Essa pessoa se aproximou, mas antes de terminar a palestra, eu disse assim: olha, o que eu disse aqui para você, eu apenas inventei no momento. Eu apenas inventei. Quem sou eu, minha irmã, para sonhar com o doutor Bezerra de Menezes? Quem sou eu? Foi apenas, eu imaginei e contei essa história. Terminada a palestra, ela foi lá para fora e a gente começou a conversar. E ela disse assim: puxa, eu fiquei tão feliz. Olha só, eu fiquei tão feliz quando você disse que o doutor Bezerra de Menezes ia ajudar o meu irmão, que depois que você disse que era invenção, eu fiquei triste. Ou seja, eu arrumei uma mentirinha e a pessoa simplesmente acreditou. Aliás, quantas e quantas vezes uma pessoa que é bem cristã, um líder religioso, qualquer coisa assim, fala uma coisa com tanta convicção que a gente acredita. Muitas das vezes, meus amigos. Qual a relação que existe entre a verdade e a mentira? É que muitas vezes nós confundimos a verdade com a mentira e vice-versa. Muitas vezes. Conta-se que a verdade se encontrou com a mentira certa vez. E as duas começaram a conversar. E a mentira disse para a verdade: olha, o dia está bonito, vamos dar uma volta lá fora. E a verdade colocou a cabeça do lado de fora para ver se realmente o dia estava bonito, porque ela estava falando com a mentira. Realmente. Tá. E elas saíram as duas e começaram a andar pelo caminho da cidade, caminho estreito. De repente encontram um riacho. E a mentira diz para a verdade: vamos tomar um banho nesse riacho. E a verdade disse: vamos. A mentira tirou a roupa, deixou na beira do riacho e entrou na água. Lá no meio do riacho, a mentira disse assim: vem, a água está uma maravilha. A verdade tirou a roupa, colocou na beira do riacho e entrou no riacho, e as duas ficaram bonitas. A mentira sai primeiro, veste a roupa da verdade e vai embora. Quando a mentira sai da água, quando olhou, a vestimenta era da mentira, ela resolveu não vestir e saiu sem roupa pelo mundo. E é por isso que muitas das vezes a gente acredita numa mentira vestida de verdade do que acreditar na verdade nua e crua. Bom, existe um livro espetacular de Luiz Fernando Veríssimo chamado A Mentira que os Homens Contam. Então, muitas histórias super interessantes. E lá, uma me chamou a atenção. Conta lá
que um homem saía de casa todo dia à mesma hora e voltava do trabalho todo dia à mesma hora. Um dia, o pneu do carro furou e ele percebeu, desceu do carro, pegou o macaco, todos os instrumentos e começou a trocar o pneu do carro. Mas houve um problema, ele se sujou todo de graxa. E quando foi limpar as mãos, a aliança escorregou do dedo, caiu no bueiro. E ele procurou, não tinha como pegar a aliança de volta. Trocou o pneu e foi em direção à casa, mas ele ia pensando: ué, o que eu vou dizer para minha mulher quando eu chegar em casa? Se eu disser para ela que eu fui trocar o pneu do carro e que a aliança caiu e eu perdi a aliança, ela vai dizer: tu acha que eu sou burra? Tu acha que eu sou boba? Isso ele pensando no meio do caminho. E ele veio pensando, refletindo o que ele ia dizer para a mulher, para a esposa. E ele resolve dizer: bom, resolve mentir. E a mentira dele, pasme. Eu vou dizer quando chegar em casa que eu arranjei uma gata aí pela rua, fui com ela com uma casa noturna qualquer e esqueci da aliança lá. Chegou em casa, estendeu as mãos e disse assim: você está vendo? Ela disse: estou vendo o quê? Olha a minha mão. Ela disse: estou vendo. Não tem nada de diferente. Ela disse: não, o que foi? Ah, é a aliança. Cadê sua aliança? E ele contou a história, que tinha arrumado uma gata e que tinha deixado a aliança lá, esquecido a aliança lá. Ela fez cara feia, olhou para ele com raiva, entrou no quarto e bateu a porta. 10, 15 minutos depois ela volta. Ela volta e diz: bom, tudo bem que isso aconteceu. Tudo bem que isso aconteceu. Isso significa que o nosso casamento não anda muito bem. E nós vamos ter que rever essa história do nosso casamento. Mas o importante de tudo isso é que você não mentiu para mim. Ele mentiu para ela, ela acreditou e achou que ele estava falando a verdade. Tipos de verdade: a divina, que não muda nunca, e a humana, que muda de vez em quando. Tipos de mentiras. Olha aqui, eu vou citar algumas delas. E vocês vão perceber em qual delas vocês se encaixam. Tá bom? Dependendo do que tiver aqui, vocês vão intimamente dizer: eu me encaixo nesta ou nestas ou naquelas. Muito bem, vamos lá. Primeira, mentiras fantásticas. Aliás, isso aqui é outra coisa, depois, mais adiante. É que é esse negócio. Tipos de mentiras. Mentiras fantásticas são aquelas de contos de fadas, né? História de Cinderela e etc. Estas são as mentiras fantásticas. Mentiras de imitação. Exemplo: como é seu nome, senhora? Larissa. Carissa. Vamos imaginar que a dona Carissa escreveu um poema de 3 páginas e mostra aqui para o Rubim: Rubim, olha, eu escrevi esse poema, tu não quer dar uma olhada para mim? Eu disse: olha. Aí eu dou uma olhada, adorei o poema e digo: puxa, que poema maravilhoso, você não dá essa cópia para mim? Eu disse: dou. Eu tenho lá em casa. Aí eu dou. Depois que ela vai embora e que eu vou embora, eu pego aquele texto e escrevo lá embaixo como eu sendo o autor. Ou seja, mentira
de imitação. Mais adiante, exagero. Mentira de exagero é aquela de pescador. Vocês nunca ouviram história de pescador? Pois é, este é o tipo de mentira exagerada. Depois, as sociais. Social é aquela que a gente diz assim, liga para o serviço, diz assim, chefe, não vou trabalhar hoje porque minha avó morreu, vou ter que ir para o enterro. Ou então, bate alguém na nossa casa. E a gente diz para alguém da família, atende lá. Se for fulano, diz que eu não estou. Estas são as mentiras sociais. As defensivas é aquela que a gente joga a culpa no outro. Exemplo, quando a gente consulta a Bíblia, no Gênesis, lá na queda do homem, a gente percebe que a serpente convence Eva a comer o fruto. E Eva convence o marido a comer também. Quando Deus vai passando por ali, percebe que eles estão escondidos. Onde é que vocês estão? Não, nós estamos aqui. Nós percebemos que estávamos nus. E ele diz assim, vocês comeram do fruto proibido. Pergunta para Adão, por que você comeu o fruto? Ele diz, não, foi a mulher que tu me deste que me deu, me enganou e me convenceu, eu comi. E pergunta para ela, por que você comeu o fruto proibido? Ela diz, não, foi a serpente que me enganou e eu comi. Estas são chamadas mentiras defensivas. Bom, aqui, tipos de mentirosos, aqui eu já estava passando. Bom, aqui eu vou citar alguns e a gente vai ver em qual que a gente se encaixa. Primeiro, mentiroso eventual. Uma vez, camaradamente lá, uma vez, mentira eventual. Depois, frequente. Esse aqui parece que nasceu mentiroso, né? Mente constantemente. Depois temos o mentiroso natural. Isso para ele mentir é a coisa mais interessante. Depois, o profissional. Esse aqui vive, sobrevive da mentira. Ganha para mentir. Bom, então, por conta disso, nós vamos citar aqui as profissões mais mentirosas. Pessoal, eu vou um parênteses aqui para vocês. Por favor, o que eu disser aqui é pesquisa, não sou eu que estou falando. Pelo amor de Deus, não vamos complicar. É pesquisa. Eu apenas sou o transmissor, estou transmitindo a informação para vocês. Bom, primeira profissão. Vendedores. Tem algum Tem uma vendedora. Quem mais? Tem uma vendedora, viu, ali? Sou vendedora há 30 anos. Há 30 anos. Vendedora há 30? Bacana, legal. Mas eu sou vendedora mesmo, não sou mentirosa. Eu não estou dizendo nada, eu estou apenas apresentando a informação. Depois, auxiliar de consultório médico, tem alguém? Não tem. Ainda bem. Depois, tem que falar mesmo. Advogado.
levantou a mão ali atrás. Advogado. Mas peraí, ó, peraí. Advogado espírita, não. Na advogado espírita não mente. Pelo amor de Deus, né? Não pode. Não pode. Mais adiante. Psicólogo. Tem alguma? Não tem, né? Tem. Uma porção de 2, 3. Pesquisa, pessoal, por favor. Muito bem. Depois dos psicólogos, nós temos jornalista. Jornalista tem alguém, algum aí? 2, 3, 4. Pesquisa, pessoal. Bom. Esqueceu dos contadores. Você esqueceu de quê? Os contadores. Não esqueci não. É porque não está na lista, mas não esqueci. E depois, se eu botar toda essa lista aí, você vai ver. Vai ser errado. Pessoal, aqui, ó. Eu não disse que isso aqui é o primeiro, é o mais. Não, eu botei na lista aí. Aí é que vocês aqui escolhem, que é uma Quem pesa mais? Tá bom? É o de baixo. É o de baixo. Por falar nisso, alguém me contou a história de um deles, político daqui do Maranhão, candidato a prefeito do interior. Chamou todos os eleitores dele e disse o seguinte: olha, eu vou distribuir pares de sapatos para quem votar em mim. Mas vou distribuir primeiro um pé de cada sapato. Se eu for eleito, eu entrego o segundo pé. Aqui, no Maranhão, me contaram também, não sei se é verdade, me contaram. Sério, deixa pra lá. Quando eu fazia pedagogia, desculpa, eu era bendito ao fruto entre as mulheres. Eu, o único homem na turma. O curso todinho, só apareceram lá 2 homens como professores. O resto tudo era mulher. E a grande maioria era psicólogos. E de vez em quando, eu tinha uma certa discussãozinha, no bom sentido, com uma delas. Um dia, uma delas estava dando aula e falou a respeito de regressão de memória. Isso não existe. E eu disse, eu não podia ficar calado. Sabe como é que é palestrante, né? Fala pelo estudo dele. Eu ia ficar calado, professora, peraí, professora, só um instantinho. Como é que é? Não existe regressão de memória? Não. É besteira. Eu disse, professora, mas eu conheço. Aliás, eu conheci um colega seu, psicólogo, que além de fazer regressão de memória, ele gravava todas as sessões. Acontece, professor, que ele regredia a pessoa até o ventre materno. E algumas vezes regredia até vidas anteriores. Ela fechou a cara. E uma colega que estava lá atrás, que aquele pessoal todinho sabia que eu era espírita, que algumas me olhavam meio com a cara meio torta, né? Espírita, disse assim, eu não acredito nisso. Eu estava no meio da sala, eu virei, disse, colega, é o seguinte,
A verdade independe de você acreditar ou não. Independe. O que Kardec nos fala a respeito da verdade? Pergunta aos espíritos: por que a verdade não foi sempre posta ao alcance de toda a gente? Resposta: importa que cada coisa venha a seu tempo. A verdade é como a luz. O homem precisa habituar-se a ela pouco a pouco. Do contrário, fica deslumbrado. Questão 628. Mais adiante, Kardec fala o seguinte: Espíritas, não vos aflijais com os golpes que vos desfiram, pois eles provam que estáis com a verdade. Se assim não fosse, deixar-vos-iam tranquilos, e não vos procurariam ferir. Eles quem estás falando com pessoas de outras religiões. No Evangelho segundo o Espiritismo ele diz: a verdade é senhora de si, convence e não persegue, porque não precisa perseguir. Quem está com a verdade não persegue. Quer ver uma coisa? Quando a gente coloca no Google Espiritismo e dá Enter, aparecem dezenas, centenas de sites falando a respeito do Espiritismo. Alguns a favor e muitos contra, metendo a lenha na doutrina. Se eles estão com a verdade, não precisa atacar, porque eles atacam. Atacam. Constantemente atacam. Tem até uma frase interessante que eu gravei desse povo. Uma frase que diz assim: Deus ama os espíritas, mas odeia o espiritismo. Essa é uma frase de alguém atacando a doutrina espírita. Charles Chaplin. Se você... Que frase maravilhosa, olha só. Se vocês tivessem acreditado nas minhas brincadeiras de dizer a verdade, vocês teriam ouvido verdades que eu tenho em dizer brincando. Que linda frase. Citações. A verdade é a essência espiritual da vida. Kardec. Conhecer, portanto, a verdade é perceber o sentido da vida. Emmanuel. Somente a verdade tem duração eterna. Joana de Ângeles. E finalmente, a verdade deve impor-se sem violência. Léo Tolstói. Uma frase super interessante de Mahatma Gandhi. Olha só. O erro não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos. Nem a verdade se torna erro por ninguém a ver. Vamos mudar alguma coisa na frase? Vamos tirar a palavra erro da frase e mudar pela palavra mentira. Como é que não ficaria a frase? A mentira não se torna verdade por multiplicar-se na crença de muitos. Nem a verdade se torna mentira por ninguém a ver. É a mesma coisa, não muda o sentido da frase. A verdade é relativa ou absoluta? O que vocês acham? Relativa. Muito bem. Dê uma olhada em um texto da Federação. E a Federação nos diz o seguinte com relação à verdade, se é absoluta ou relativa. A verdade é absoluta. Gradativa é a revelação da verdade e relativa é a nossa capacidade de compreendê-la. No Evangelho nós encontramos grandes frases com relação à verdade. Mas nós resolvemos apenas
apenas trazer as mais significativas frases de Jesus, que todo mundo conhece. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. João 14:6. Mais adiante Jesus nos diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. De quê? Da ignorância, da prepotência, da vaidade, da mentira, etc. etc. A verdade nos liberta. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Em 2017, a minha mãe foi internada no Hospital Português. Passou lá 42 dias. Passou o Natal e o ano internado. E nós ficamos preocupados, eu principalmente. Poxa, a minha mãe, com a idade, né, um pouco avançada, já está desencarnando, será possível? Mamãezinha, Deus do céu, não leva ainda não, deixa mais um pouquinho aqui. Calma, calma. O certo é que ela conseguiu sair. Mas neste decorrer, meus amigos, a gente revezava ficar com ela. Eu, minha irmã e várias pessoas se revezavam para ficar com ela. Um dia eu saí do serviço, no intervalo do almoço. Cheguei no hospital. Minha irmã perguntou: já almoçou? Eu disse: não, não almocei ainda. Olha, disse ela, aí no frigobar tem suco numa garrafinha de plástico. Eu me aproximei do frigobar tranquilamente, abri e fiquei procurando dentro da geladeira. Aí eu vi um vidrinho, sacudi e perguntei: Lourdes, este suco aqui é de quê? Ela disse: suco de abacaxi. Parei de sacudir, olhei para a garrafinha, tinha um rótulo. No rótulo estava escrito suco de maracujá. Digo, ela disse que o suco é de abacaxi e no rótulo tem de maracujá. E eu, Lourdes, este suco é de quê? Ela disse: é de abacaxi. E eu virei para ela e disse: mas aqui no rótulo está dizendo que o suco é de maracujá. Ela disse: mas o suco que está aí é de abacaxi. E eu fiquei na dúvida: ué, será que ela está falando a verdade ou que ela está brincando comigo? Peraí, para saber da verdade, o que é que eu tinha que fazer? Abri a garrafa e eu comecei a tomar. Na metade da garrafa eu parei e disse assim: Lourdes, o suco é de abacaxi. Aí eu fiz assim para ela. Ela fez um ar de riso, como quem diz assim: eu estava falando a verdade. Eu estava certo.
amigos, olhem só. Quantas e quantas vezes nós nos encontramos num dilema parecido? A gente está diante de duas situações e a gente não consegue perceber se uma é verdade, se a outra é mentira. Se é verdade ou se é mentira. E quantas vezes nós sofremos muito sem saber se aquilo que está diante de nós é verdade ou se é mentira. Então o que nós devemos fazer para distinguir que aquilo que está diante de nós é verdade ou mentira? A única coisa que a gente pode fazer é provar, como eu fiz com o suco. O que é que significa provar? E atrás da resposta verdadeira. Só assim, meus amigos, a gente pode distinguir se aquilo que está diante de nós é verdade ou se é mentira. Aí sim a gente pode dizer assim: ei, o suco é de abacaxi. Ou seja, eu descobri a verdade depois de provar, entre aspas, depois de pesquisar profundamente a respeito daquele assunto. Quantas e quantas vezes tem gente em algumas outras religiões que diz: ah, meu padre falou isso, ou então o meu pastor falou isso, ou então o meu líder falou isso. Se o meu líder falou, está falado. E aí a gente pode ser muito bem enganado por qualquer um. Até numa palestra espírita, né? O palestrante pode contar uma história que não tem nada a ver e todo mundo acreditar, como aconteceu comigo, como eu falei para vocês. Então, meus amigos, a doutrina espírita nos adverte com relação a essas coisas. E os mentores espirituais nos mostram como nós devemos distinguir a verdade da mentira. Eles nos explicam perfeitamente, apesar de muitas das vezes a gente não acreditar muito. Porque eu, como palestrante, muitas das vezes eu leio uma coisa do espírito, da doutrina, uma informação da doutrina que eu fico meio: será que é verdade? Onde é que eu posso encontrar a confirmação disso? Senão me aprofundando um pouquinho mais. Então, meus amigos, graças a Deus, graças aos mentores espirituais, graças aos espíritos de escola, a gente tem consciência mais precisa da realidade e da verdade, principalmente quando se trata da verdade espiritual, que muita gente nem percebe e nem quer perceber. Por isso, devemos agradecer a Deus, aos mentores espirituais, por estas dádivas, por estes conhecimentos, e a gente diria: alegria e ternura é o quanto eu peço agora. Aos mistérios da noite, aos fulgores da aurora, que o céu me dê seus campos estrelados e seus raios de sol purificados. Quero sentir em minhas mãos ardentes a carícia das luzes resplandecentes, e também, Senhor, a impalpável presença do teu amor, que é poesia e crença. Deixa que venha a mim pela voz das alturas a tua santa voz de inefáveis doçuras. Que os pássaros, Senhor, cantem na terra inteira, trazendo minha notícia alvissareira de que a tua bondade a tudo assiste, abençoando o feliz e consolando o triste. Que eu ouça e entenda esta harmonia enorme, que nunca desfalece, nunca dorme, no céu, na terra e em toda a natureza, envolvendo-me inteiramente de tal arte que eu te possa sentir
em toda parte. E na minha humildade e alegria, consagrar-te o meu ser à luz de cada dia. Muito obrigado.